Então, a gente vai continuar o estudo nesse capítulo 3, mas nós vamos ler apenas, somente, o versículo 10. E nós vamos conversar sobre este versículo. Tem bastante coisa para a gente poder aprender nele. Como a gente tem esse tema de semelhantes a Jesus, esse versículo 10, ele vai nos dar um entendimento muito bom quanto ao que é isso. Então, nós vamos só estudar esse versículo hoje, tá bom? O que diz aí? Vamos lá? Diz assim: tu, porém, está falando Paulo falando com Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Eu ia trazer todo o restante desse capítulo, eu falei, não posso falar de todo este capítulo, porque só esse versículo 10 traz uma base para a gente poder entender o que é ser semelhante a Jesus. Quando a gente estava aqui na terça-feira falando de avivamento, e a gente vê como que as ideias eram erradas sobre avivamento, as pessoas achavam que avivamento era pular, era dançar, era ter streamilique, né? E achar que aquilo era avivamento. Não estou dizendo que Deus não possa mover o nosso coração para algo, mas a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente sente e entender se realmente é de Deus. Mas de verdade, avivamento não tem nada a ver com isso. Nunca teve nada a ver com isso. Quando a gente vê a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que ele vai falar do amor, você vê que ele vai falar de coisa que é muito mais importante do que profetizar, do que falar em línguas, do que ser um bom professor. Ele vai falar do amor. E quando a gente entende, e a gente aqui entende que esse amor não é o amor humano, que é o amor que vem de Deus, aí tudo se encaixa. E a gente entende que avivamento não tem nada a ver com emoções, nem prazeres nossos. Tem a ver com obediência a Deus. Isso é avivamento. É morrer para o mundo e viver para Deus. Falou um teólogo, que eu não lembro o nome, ele disse: avivamento é amar o que Deus ama. E aí? A gente ama o que Deus ama? Deus não ama o pecado. E às vezes a gente acha que o amor de Deus é em cima daquilo que eu penso. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre cada item desse aí. São sete tópicos, né? Vamos dizer assim. O primeiro é doutrina, modo de viver, fé, longanimidade, intenção, amor e paciência. Doutrina, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo está dizendo: tu, porém, Timóteo, igreja, casa, tem seguido minha doutrina. Primeira coisa que a gente tem que pensar, essa carta foi escrita por um jovem pastor, mas foi lida pela igreja. Então está sendo lida novamente pela igreja. Não está falando só para o pastor, não é só para o pastor Eduardo, não é só para os pastores, é para nós. Temos seguido a doutrina. E que doutrina é essa que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo seguir? Que doutrina é essa? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz o que é aí? Como te roguei, primeiramente, né, para a gente poder entender, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensine outra doutrina. Então a gente começa a entender que só existe uma doutrina, que é a doutrina que tem que sair do púlpito, e é a doutrina que tem que ser aprendida, porque tem várias outras doutrinas, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre doutrina é em qual doutrina nós temos andado. Qual é a doutrina que nós temos andado? Que doutrina é essa que Paulo diz para Timóteo? Quando tu chegar lá em Éfeso, adverte, para que ninguém ensine outra doutrina. Tá ok? Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina,
E se não é conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, quem não ouve a palavra de Jesus é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, a doutrina que nós pregamos é a doutrina que foi ensinada por Cristo. Quando Paulo diz, tu, porém, anda na minha doutrina, na doutrina de que eu aprendi com Jesus, não é a doutrina que o apóstolo Paulo inventou. É nas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Já me abre mais um leque. Para quê? Para que eu entenda o que Jesus falou. Se eu não sei o que Jesus falou, como é que eu vou entender que doutrina é essa? Então, tudo que se prega do púlpito, primeiramente, tem que ser segundo ao que Jesus falou. Se Jesus não falou, e se não foi ensinado pelos apóstolos que estiveram com Jesus, seja lá o nome que a pessoa tiver como ministrante na frente, ou como professor, ou como mestre, não serve de nada se não for esta doutrina. A doutrina é ensinada por Cristo. Doutrina é aquilo que Jesus ensinou. Se o que a gente ensina ofende as palavras de Cristo, não é a doutrina de Cristo, é a doutrina do mal, é a do maligno, é do ser humano, é o que o homem acha. Tá ok? Eu posso não concordar. Eu tinha uma pessoa... Eu não vou citar o nome dela, não. Tinha uma pessoa, ela falava assim, Dudu, eu entendi tudo que você falou, e eu sei que está escrito, mas eu não concordo. Pelo menos ela entendeu o que está escrito. Pelo menos ela entendeu, está escrito. E ela sabia que não podia ser diferente, porque está escrito. Entende agora? Eu tenho um jeito de pensar. Você pode ter o jeito que você quiser de pensar. Mas se eu quiser trazer o meu jeito de pensar para dentro da igreja, eu estou errado. Aqueles que estão ouvindo precisam afastar essa pessoa das coisas que ela está pregando no meio da igreja, porque é uma doutrina falsa, não é a doutrina de Cristo. Mesmo que eu concorde ou não. Posso falar coisas aqui que os irmãos não vão concordar, mas eu posso mostrar que é bíblico. E aí, quando eu leio e vejo que é bíblico, o que eu faço? Eu calo a boca, porque foi ele que falou, não fui eu. Ele que falou, ele é santo, eu não sou. Pode demorar até um tempo eu compreender aquilo que ele disse, mas eu preciso me render e dizer, Deus, está difícil para eu entender isso que o Senhor disse, mas me ajuda. E eu vou dizer com clareza para os irmãos, com certeza, ele vai dar todo o entendimento no tempo certo, e vai como abrindo uma luz no teu coração, você, caramba, agora eu entendi. Entendam isso, tá bom? Então, a doutrina é a que vem de Cristo, não é a doutrina de homens, não é pensamento humano. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim, tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. É uma doutrina que não é doente. Tá bom? Isso é legal quando se fala de sã doutrina, porque ela não tem mudança. Entendam isso. As igrejas mudam, a gente inventa coisas, a gente gosta de fazer coisas, mas a palavra de Deus é a mesma. A mesma palavra que foi pregada no passado é a palavra que é pregada hoje. A única coisa que acontece de mudança são os homens, que mudam algumas coisas para adaptar na igreja. Mas quando a gente vai ver, às vezes não tem nada a ver com aquilo que o nosso Senhor deixou como ensinamento. Então a gente precisa buscar essa sã doutrina, modo de viver. Então a gente já entendeu o que é doutrina, né? Doutrina é a palavra que vem de Deus e não se muda. Não se muda. E agora ele vai falar para Timóteo que é para ele seguir o modo de viver de Paulo. Caramba, hein? Já pensou? Eu chego aqui na frente, eu quero que os irmãos sigam o meu modo de viver. Gente, quem sou eu? Eu tenho que aprender com esses homens. Vocês sabem como que esses homens viviam? Olha, de Gênesis a Apocalipse tem testemunho deles. Dos homens de fé. Dos homens de fé. Dos homens que esperaram
no Messias, conheceram o Messias e estão esperando ele. Tem. Mas eu separei só alguns versículos, senão a gente ia passar o dia inteiro só falando deles. Só deles. Mas eu queria trazer um entendimento básico para a gente poder entender qual era a maneira desses homens. Por que Paulo está dizendo, siga o meu modo de viver? Uma palavra vem na minha mente: honestidade. Eles eram íntegros, honestos e justos. Eles não tinham nenhuma maquiagem, não tinham nenhuma máscara. Eles eram aquilo, eles não mudavam, eles não variavam. Quando erravam, eles pediam perdão. E eles tinham essa maneira fácil de mostrar para as pessoas sem tentar esconder as coisas. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Tenha um viver honesto, siga o nosso modo de viver, assim como somos, seja também. Quem foi assim? Jesus foi assim. Jesus era claro. Então, o que Paulo está dizendo é para que a gente siga este modelo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: convém, pois, que o bispo seja... Olha só, ele está falando para Timóteo, mas eu quero que os irmãos levem para vocês. Entendam isso. Pastor, eu não sou bispo, eu não sou presbítero, não sou apóstolo, só tenho uma diaconia e uma pastora da igreja. Não, é para todos nós. Convém, pois, que nós... Vou deturpar, não. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Siga a nossa maneira de viver. Qual é a minha maneira de viver? Como que eu ando? Eu tento ser irrepreensível. Marido de uma única mulher. Hoje virou moda. Pastores, bispos, apóstolos. Sei lá, acho que os caras pensam que é Salomão, alguma coisa desse tipo, né? Os caras cada dia estão com uma mulher diferente. Cada dia que eles vão envelhecendo, vão arrumando uma mulher mais nova. O negócio está uma bagunça. Pastoreada aí está estranho. Marido de uma só mulher, vigilante. Ele tem que ser vigilante, ele tem que estar atento, sóbrio. Não pode estar como um bêbado, encachaçado, cheio de cana na cara, andando, vagando por aí, sem saber o que está acontecendo. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Paulo está dizendo para Timóteo: seja deste modo. A tua conduta revela Cristo. Siga esse modo de viver. Seja honesto. É a palavra que define a honestidade. Você precisa ser claro com as pessoas. É isso que ele está dizendo. Ser vigilante é estar atento às coisas que estão acontecendo na igreja. Por isso que ele fala de doutrina, porque se entrar alguma coisa errada, ele tem que estar percebendo. Porque quando entra alguma coisa errada, o pastor tem que estar atento. E eu transfiro isso para os irmãos. Todos nós temos que estar atentos. Porque se algo o pastor não vê, o irmão vai ver. Olha, pastor, está acontecendo, está desse jeito, não é bom. Vê se não é isso. Isso precisa estar em nossos corações. Então a gente precisa ter esse viver honesto, a gente tem que estar com sobriedade para a gente poder caminhar representando, sendo semelhantes a Jesus. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: tendo o vosso viver honesto, tendo o nosso viver honesto entre os... Quem são os gentios? Os pecadores, os não crentes, aqueles que não conhecem a palavra. Não é duro? A gente ter o nosso viver honesto, que a gente às vezes acha que honestidade é só pagar as contas. Não é só isso, não. É ter uma vida clara diante das pessoas. As pessoas conhecerem quem você é, sem manipular, sem tentar ser uma pessoa que você não é. Tendo o vosso viver honesto entre os não crentes, para que naquilo em que falam mal de vós, né, pensa numa coisa que você não é legal, que as pessoas apontam o dedo. Ih, ó, fulano, ó, é crente, mas olha, se pisar no calo, ó, ele é crente, mas olha, não paga as contas, ele é crente, mas olha, é fofoqueiro. Não é assim? É verdade. Então, Paulo está dizendo para Timóteo e para a gente: tem o vosso viver honesto entre os de fora. Eles precisam olhar para vocês e ver Jesus.
para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Quando o Senhor vier sobre eles, ou a mensagem do Senhor vier sobre aquele não crente, eles ainda vão glorificar a Deus pela tua maneira de viver. Eu lembro de um caso, são poucos os casos, né? Posso contar esse. Quando a gente morava ali no morro, tinha um casal que são amigos nossos, amigos nossos mesmo, e ele não gostava muito de crente, não, mas ele observava a gente, Marcelo e a Simone. E eles ficavam observando a gente e falavam assim, nossa, aquele casal é dedicado, eles não andam em fofoca, não sei. Ele via, ele observava, e quando ele se converteu, um homem de Deus, ele veio dar esse testemunho por causa do nosso viver, pela maneira como ele viu a gente andar. Quando a visitação, o Espírito veio sobre ele, ele se converteu, Deus visitou ele ainda tinha coisas boas para falar do casal. Vocês entenderam? É isso que ele está falando. É claro, tem outras coisas que a gente precisa melhorar, não vou aqui dar uma de bonitão, como se o nosso viver fosse sempre certo. Eu preciso acertar e nós precisamos acertar sempre. Então, Paulo está tratando as nossas vidas para que a gente tenha um viver honesto entre as pessoas. É engraçado que às vezes a gente acha que quando a gente faz para Deus, a gente não precisa fazer para os homens. A ideia das pessoas, às vezes, antigamente era essa. Eu fui para a igreja, resolvi o meu problema. Mas a igreja não é o lugar de resolver problema. A igreja é esse momento que a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus para entender o que o Senhor quer, ter comunhão com Ele, buscar a face dEle em comunhão, para que a gente possa saber como lidar no mundo. O nosso maior ministério não é dentro da igreja, não é ser pastor dentro da igreja, não é sentar no banco, é representar Jesus do lado de fora. Esse é o nosso maior ministério. Só que isso veio sendo deturpado. Às vezes a gente acha que o maior ministério é tocar, é cantar, é dançar, e não é. Essa é uma parte de comunhão. A gente pode se alegrar, pode fazer festa, pode ter um louvor muito gostoso, ter uma comunhão muito legal, mas se a gente sair daqui sem entender a palavra de Deus e não praticar lá fora, não resolveu de nada. Foi um culto vazio, sem Deus, entendeu? Então é isso que Paulo está deixando como ensinamento para nós, tá bom? E algo que é tremendo, que eu queria ler para os irmãos. É o trabalho confiado na certeza da salvação. Olha o testemunho de Paulo, olha o que Paulo vai passar agora. Filipenses capítulo 1, do versículo 20 ao 27. Olha que coisa linda. Segundo a minha intensa expectação e a esperança de que em nada serei confundido. Por quê? Tenho doutrina. Ok? E ele tem uma esperança. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela... Olha a doutrina, o entendimento, olha o conhecimento desse homem em relação a ser semelhante a Jesus. Por isso ele tinha autoridade de dizer que sejam como eu, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele tem a esperança em Cristo, ele espera em Cristo, e ele não vai ser confundido porque ele recebeu a doutrina de Cristo, prega a doutrina de Cristo, e agora a vida dele, o corpo dele é para glorificar a Deus aonde ele estiver. Vivendo ou morrendo, tudo ok, versículo 21. Porque para mim, está lá, o viver é Cristo, é representar, é mostrar, é manifestar, o meu modo de viver é Cristo, e o morrer é estar com Ele, é ganho, aí sim, fez todo sentido, eu vivi a vida de Cristo, eu manifestei Cristo, e agora a minha recompensa é estar com Cristo. Versículo 22. Mas se o viver na carne, presta atenção, me der frutos da minha obra, o meu modo de viver, der frutos, outras vidas vão ver, outras vidas vão se chegar, haverá arrependimento de outras vidas, não sei então o que devo escolher. Percebe? Com certeza o galardão está pronto para Paulo, correto? Mas, se ele partir agora, a vida dele como exemplo para outras pessoas vai deixar de frutificar, porque ele já foi.
E ele, tendo um bom exemplo, se ele estiver na terra, ele pode continuar a manifestar a vida de Deus. Isso é lindo demais. Parece assim, não quero, vou escolher se vou para o céu ou vou para a terra, ou fico na terra. Não, Paulo não está escolhendo ir para o céu ou ficar na terra. Paulo está dizendo, eu preciso esperar um pouco mais antes de ir, porque com certeza a salvação já está ok para ele, entenderam? Não tem como, se ele morrer naquele dia, ele ia para o céu. Mas e os frutos do seu modo de viver? As pessoas que ainda precisavam ver o testemunho de Paulo. É isso que ele está dizendo. É assim que nós devemos pensar. Eu estou doido para ir para o céu. Os irmãos sabem disso. Muito mais maravilhoso do que aqui. Lá no céu não teremos calor nem frio. Não teremos dor. Não envelheceremos. Não teremos decepções. Não sofreremos traições. Aqui sim. Então, onde que é o melhor lugar para estar? É lá. Mas se eu entendo que eu vou para lá, o que agora eu tenho que entender? Que enquanto estou vivo eu preciso testemunhar. Ter um modo de vida honesto. Por isso eu preciso de boa doutrina. Ele vai falar lá então, ó. Mas se o viver, já li. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo esse desejo de partir. Olha, tem um sorrisinho. Eita glória! E estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Estão entendendo o que ele está falando? Paulo é um homem que sofreu, apanhou. Jesus carregou os pecados, Paulo não carregou o pecado de ninguém. Jesus ainda disse para ele, você vai sofrer por causa do meu evangelho, você vai ver como é bom sofrer pelo meu evangelho. E Paulo aprovou o que Jesus disse. Olha o que ele está dizendo, eu sei que é necessário estar aqui, porque por amor a vós, eu ainda preciso testemunhar, ainda preciso falar. Um homem que tem a consciência de que Cristo está nele, que ele exala o amor de Deus, sendo um homem desacreditado por muitos, mas que foi confiado a ele boa doutrina, bom testemunho. Isso é lindo demais. E tendo esta confiança, sei que farei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Que coisa linda, que coisa linda. Então Paulo entendeu e Paulo praticou. E agora o que ele passa para nós é que a gente faça a mesma coisa. Que a nossa vida seja honesta diante dos homens, que a gente testemunhe, que a gente tenha um bom modo de viver diante das pessoas. Que a nossa vida represente Cristo aqui na terra. É isso que ele está dizendo, e a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento. A próxima é a intenção, que ele diz, tem a mesma intenção, siga a minha intenção, que a sua intenção seja igual à minha. O que é intenção? Cada um tem uma intenção diferente, né? Cada um tem um desejo, uma vontade. Mas Paulo agora fala para ele, siga a intenção. Eu vou ler dois textos. Provérbios 21, versículo 27. E depois Romanos 8, 27. O sacrifício dos ímpios, presta atenção nisso, olha só. O sacrifício dos ímpios já é abominação. O culto dos ímpios, o que eles fazem como culto, como sacrificar a deuses estranhos, é abominação. Quer dizer, Deus não aprova, Deus odeia isso que eles fazem. Quanto mais oferecendo-o com uma má intenção. Qual é a intenção dos ímpios em fazer aquele sacrifício? Vocês estão entendendo? Eu vou sacrificar, eu vou fazer um culto. Mas qual é a intenção deste culto seu? A gente tem que parar para entender se o nosso culto não está sendo abominável, se não é abominação diante de Deus. Porque qual é a intenção do nosso coração em cultuar?
Isso é muito sério. Paulo está dizendo, siga o mesmo modo que eu tenho de agir, doutrina e intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção de cultuar, de estar pastoreando? Qual é a sua intenção de vir à igreja? Qual é a tua intenção? Quando você sacrifica os teus sacrifícios de louvores, você vem adorar a Deus, qual é a sua intenção? Se a tua intenção não é a que eu vou ler agora, é abominação. É igual um gentio, é igual alguém que não é cristão. Porque é sacrifício tolo, é culto tolo, não presta, porque Deus não aceita. Olha ali agora, vamos lá, Romanos 8. Isso aqui tem que estar gravado na nossa mente. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do... Percebe? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos entender esse versículo aí, seria lindo demais. Aquele que examina os corações, quem é que examina os corações? Deus. Só ele conhece os nossos corações. Só ele conhece os corações e sabe qual é a intenção do nosso coração. Mas ele não sabe só a intenção do nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. A Bíblia diz para nós que nós devemos andar segundo o Espírito. Porque se andarmos segundo o nosso coração, Deus não aceita a nossa intenção. Ele aceita a intenção do Espírito. Entenderam? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Anda no Espírito, porque a intenção do Espírito é correta, a sua não. A intenção do Espírito te leva a Deus, a intenção do teu coração não te leva a Deus. Se o teu coração é moldado pelo Espírito de Deus, você sabe qual é a intenção de Deus, você sabe o que está no coração de Deus, e Deus sabe o que está no Espírito Santo, no seu Espírito, porque Ele e o Pai são um. Então, há um entendimento de culto verdadeiro, um culto racional, um culto que verdadeiramente adora a Deus. Como que eu sei disso, pastor? Está lá em João capítulo 4. Jesus vai lá na fonte, lá daquela mulher buscando água lá, e Jesus fala para ela que vai dar uma água para ela, uma água viva. E ela pede daquela água. E Jesus diz que aqueles que adoram o Pai, porque ela fala que é ali ou acolá, onde quer que se adora, porque um fala que adora ali, outro fala que adora lá. Aí Jesus fala para ela que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito. Não tem adoração da carne para Deus, tem adoração do Espírito para Deus. É Ele que revela o meu pecado e aí molda, me trazendo arrependimento para que o verdadeiro louvor suba diante de Deus. Se a gente não souber o que o Espírito quer, o nosso culto é vazio, é fraco, não tem frutos, não pode agradar a Deus de forma nenhuma. Então esse versículo revela bem essa questão da intenção. A intenção tem que ser segundo o Espírito Santo. E a outra intenção, fé. Fé. Primeiro a gente vai ler Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Tudo vem de Deus. Não adianta nem um homem fazer biquinho, nem chororô. Tudo vem de Deus. Fé não é coisa de homem. Fé não é coisa natural do homem. As pessoas falam de coisas de fé, né? Eu tenho fé que aquilo vai acontecer, tenho fé disso, tenho fé daquilo, mas não tem nada a ver com a fé que vem de Deus. Não tem nada a ver. É impossível do homem ter fé em Deus, porque o homem pecou. Então não tem como, o homem foi desconectado, o homem foi afastado, o homem foi destituído da glória de Deus. Então não tem como ele crer em Deus. Entendam isso. Então o Espírito vem sobre nós, ele nos revela o pecado, e aí nós olhamos para Deus. É como se o Espírito chegasse em você e falasse, acorda, está indo para o caminho errado, acorda, olha para o alto. Aí você, despertou. É isso que o Espírito faz. Ele desperta a gente. Aí você olha e diz, caramba, Deus é santo, eu sou pecador. Por causa disso aí, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É Ele que deposita fé em nosso coração, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus suportou toda a afronta,
a nossa afronta, os nossos pecados, e quando ele senta à destra de Deus, ele derrama sobre nós fé, porque ele é autor e consumador da fé. O ato de Jesus na cruz gera em nós fé. E aí, quando a gente olha e entende o que ele fez, pela fé que ele colocou em nosso coração, nós nos rendemos a Deus. E agora entenda um pouco mais o que é fé. Já entendemos que vem de Deus, correto? Hebreus capítulo 11, versículo 1. E o versículo 6 e o versículo 39. A gente podia ler todo esse texto, mas a base de todo o texto está aí. Diz assim, Hebreus capítulo 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é fundamento. Fundamento de quê? De que Cristo existiu, de que a arca de Noé foi criada, foi feita, de que o mundo foi criado por Deus. Alguém viu isso? Alguém viu Jesus? Alguém viu a arca de Noé? Mas eu sei que foi. Eu sei, eu acredito. Eu nem vi, mas eu sei. O céu. Alguém foi no céu? Só Paulo. Alguém mais? Só os nossos irmãos que morreram estão lá. Mas eu tenho fé que nós vamos para lá. Aqueles que creem em Jesus. Então, fé é fundamento, fé é a base. Fé é a base. E ele diz mais: das coisas que se esperam, né? Porque a gente não viu, a gente espera. E a prova das coisas que não se vê. Por que é prova? Porque eu estou falando para os irmãos, é verdade. Crê quem quer, quem quiser, mas é verdade. Quer ir para o céu? Tem que crer em Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados. Mas, pastor, como é que eu posso ter certeza disso? Eu estou te falando. Parece um troço estranho? Não, porque ele depositou isso em meu coração. Eu tenho a certeza. Eu tenho a firmeza disso, então podem crer, podem acreditar, porque é verdade. Eu não vi, não estive lá, mas ele está aqui, então é fato. É simples assim. O versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Se você não tiver fé, não acreditar do jeito que eu estou te falando, você não pode agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, nós estamos indo em direção a Jesus, nós estamos em direção a Deus, nós entendemos a sua palavra, nós estamos nos aproximando dele, é necessário que a gente creia que ele existe. Alguém viu Deus? Mas ele está aqui. E se você não crê, você não tem fé. E se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. E que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé nos traz o fundamento das coisas que virão, porque elas existem. E sem fé é impossível nós chegarmos lá, porque Deus só se agrada daqueles que têm a fé que foi depositada por Cristo para nos levar até Ele. Então, essa é a concepção de fé. Amanhã eu posso não estar aqui, mas aquilo que era necessário os irmãos ouvir, eu trouxe como ensinamento de fé que eu tenho. Mas, pastor, você esperava Jesus voltar e Jesus não voltou. Voltou, eu estou lá, eu estarei lá com ele. Estarei lá com ele. Mas eu posso falar que estou. Pela fé, já entendo que estamos lá com ele. Tá bom? Então, fé é fundamento. Fé vem de Deus. Se não tem fé, não se agrada a Deus. Longanimidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler esse versículo aí. Diz assim, ó: Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Bem, quem foi Paulo? Para a gente poder entender o que é longanimidade. Paulo foi um fariseu, alguém conhecedor da Escritura, alguém conhecedor do Pentateuco, conhecia as leis. Ele era alguém que praticava as leis, fazia os sacrifícios. Ele era um homem notável na questão de conhecer Deus. Mas ele não aceitava o Messias, não cria em Cristo, não aceitava Cristo. Então o seu culto era abominável diante de Deus, porque ele não entendia e não queria conhecer o Salvador. E ele passou a ser um perseguidor da igreja. O que ele merecia? O que Paulo merecia? A morte, o inferno. Se alguém começa a perseguir a gente, pense,
não gosto de vocês, quero fechar essa igreja, não fui com a cara de vocês, vocês pregam um evangelho estranho, não quero saber, começa a perseguir, daqui a pouco ele mata meia dúzia da gente e bota uma galera na prisão. O que esse cara merece? Morte. A morte, o cara é um malfeitor, é alguém ruim, mas Deus teve o quê? Misericórdia. Deus não o matou, Deus teve longanimidade. Por que Deus teve longanimidade com Paulo? Para usar ele como exemplo. Imagina se esse cara que eu citei para vocês aqui como exemplo, viesse e se convertesse, e amanhã ele fosse pastor dessa igreja. Entenderam? É exatamente o que aconteceu com Paulo. Ele foi alguém que perseguiu a igreja. E aquela igreja que ele perseguiu, Deus teve misericórdia, foi longânimo, não matou, não levou ao inferno, mas teve misericórdia e ainda fez ele como exemplo e colocou ele na frente daquela igreja que ele perseguia. Entenderam? E o que Paulo está dizendo para Timóteo? Seja assim também. Entenderam? O que é ser longânimo? É a gente ter boa doutrina, não permitir que as coisas erradas entrem na igreja, mas orar por aqueles que nos perseguem, porque a gente não sabe, quem sabe se eles vão ser convertidos também e amanhã estarão pregando e sendo usados por Deus. É isso que é ser longânimo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, e tendo por salvação, foi o que eu citei para vocês, a questão de Paulo, a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi lhe dado. Então, ele não só diz que Deus foi longânimo, mas se a gente quer ser parecido com Jesus, ele pede para que a gente também seja. É isso. Porque a longanimidade de Deus tem a ver com um Deus santo que suportou o pecado, os pecadores. O que é a santidade de Deus? É completamente separado dos pecados. Deus não tem nada a ver com pecado. Deus não tem que estar perto de nós, não. Quem diz que Deus tem que estar fazendo carinho em nós, tem que estar olhando para a gente, dando um sorrisinho para a gente, é mentira. Deus não tem nada a ver com o pecado. Para Deus poder nos salvar, Ele crucificou o seu filho, matou o seu filho. Ele crucificou a lei, os mandamentos, para que a lei e os mandamentos fossem cumpridos por Jesus, mortos por Jesus, para que eu e você, sem lei, pudéssemos entrar no céu. Entenderam? Essa é a situação. Então aí agora, Deus, através de Cristo e o Espírito que habita em nós, nos leva a nos aproximar de Deus. Essa é a longanimidade que Deus nos pede, que a gente mostre isso para as pessoas, que a gente tenha a compreensão de que Deus pode fazer com quem quiser aquilo que fez com os apóstolos. Se fez com nós, e fez com a gente também. Porque às vezes a gente pensa só no malfeitor. Esse aqui não merecia o céu. Olha como Deus teve compaixão e misericórdia desse miserável. Eita, Deus é bom mesmo, hein? Olha, agora o cara é um pregador da palavra. Isso somos nós. Deus não precisava nos salvar. Ele podia ter terminado a terra, acabado com tudo e fazer tudo de novo, sendo o querer dele. Mas não, ele foi longânimo e nos salvou. E agora ele pede para que a gente também seja longânimos. Não é aceitar o erro. Entendam. Não sejam bobos. Não sejam. A pessoa vir e tentar manipular a gente, eu sou crente, está tudo. Não. Não vamos ser bobos. O que é certo, o que é errado é o errado e acabou. Mas a palavra de Deus, ela tem que exalar como se o Senhor pudesse e pode transformar aquele que para a gente parece que não tem jeito. Isso tem que estar no nosso coração. Ok? Amor. Só faltam mais 2 tópicos. Não durmam. Vamos lá. Estejam dispostos a ouvir a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9, 10, 13 e 16. 9 diz assim, olha só como é que está escrito, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Como que se manifesta o amor de Deus para conosco? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo
para que por ele vivamos. Não foi o que eu falei agora, a longanimidade de Deus? E aí, por ele ser longânimo, ele mostra a gente o seu amor. Ele manda o seu amor. Jesus é o amor de Deus. Versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não, é igual fé, a gente não olha. É igual a questão da intenção. A gente não olha para Deus, nós estamos em pecado. O Espírito tem que vir lá e acordar. Olha para cima. Deus é Senhor, você é pecador. Então, nós não amamos, nós não podíamos amar a Deus. Mas Ele mandou seu Filho, seu amor. E Ele diz assim, vou ler de novo. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A proposta de Deus estava lá. Aquele sacrifício, o ritual para nossa redenção estava lá. Ele matou o seu Filho por amor a nós. Matou o Cristo homem, ok? Para que ele estivesse agora nos céus, nos advogando, sendo nosso advogado. Versículo 13. Diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu... Viu que uma coisa está ligada à outra? É impossível alguém chegar a Deus se não for pelo Espírito de Deus. É Ele que nos alerta, é Ele que nos mostra. Se o Espírito de Deus está em nós, o amor de Deus também está. Versículo 16. Calma aí. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ok? Então, Paulo vem dizendo para Timóteo todas essas coisas que nós precisamos entender para ver se nós realmente estamos andando como os apóstolos, se nós temos sido realmente semelhantes a Jesus. Só esse versículo era a hora da gente ficar estudando, tentando entender cada vez mais, e não é tentar fazer cada passo, né? Isso aqui não são 7 passos para você ser igual a Jesus, não. Não são 7 passos, é igual o fruto do Espírito. A pessoa acha que tem amor, mas não tem paciência. O Espírito é tudo aquilo lá que a gente vê no fruto. Tá ok? O Espírito nós não somos. Isso aqui, tudo vem de Deus. Se a gente não andar no Espírito, jamais a gente vai conseguir compreender e sermos semelhantes a Jesus. Ok? E o último é a paciência. Que não é essa paciência igual nós achamos que temos com o marido, com o filho, com a esposa. Não é essa paciência. Essa paciência a gente finge que tem, né? A gente dá aquela enrolada, finge que tem paciência. Paciência tem muito a ver com esperança e confiança. Salmo de número 40, versículo 1. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ter paciência é entender que só podemos confiar nele. A paciência está atrelada completamente a Deus. Essa paciência é completamente voltada para Ele. A gente vê alguma situação, algum problema, algo que não está na nossa condição de resolver, e pode ser que se resolva ou não, e a gente espera, tem paciência, porque a gente sabe que o Senhor nos ouve. Isso está atrelado à fé, está atrelado ao modo de viver, está atrelado à longanimidade, porque aquele que espera em Deus, sabe que em Deus está pronto. Sabe que em Deus está pronto. Pode não acontecer do jeito que a gente planejou, mas quando chegar o momento, quando chegar o dia em que o Senhor se revelar quanto àquela situação, você vai entender, porque você esperou com paciência no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo do 20 ao 25. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. O que isso quer dizer? Entendo, o homem pecou. Então o que aconteceu com toda a criação? Se tornou maldita. O homem pecou e a terra foi amaldiçoada. Ok? E o que diz aqui? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que também, essa criação, a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Um dia, isso tudo vai acabar. Parece que a terra clama pela volta de Jesus. Quando a gente lê esse texto, a gente entende isso. Então, é aquela questão de esperar o momento. Para quê? Para que a nossa manifestação seja concretizada como verdadeiramente filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Há um clamor, há um desejo, há uma espera, há uma paciência em ver concretizar aquilo que já está prometido, e toda a terra geme esperando esse dia. Entenderam isso? Então isso deve também estar no nosso coração, esse desejo, mas com paciência esperando, porque está pronto, virá. Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós temos certeza do acontecimento. A terra clama por isso. E nós esperamos com paciência, porque sabemos que vai acontecer, por causa da nossa redenção. Foi o que Paulo disse lá, né? Volto aqui, quanto ao que Paulo declarou: o meu viver vivo para Cristo. O meu corpo é dedicado às pessoas, para que as pessoas vejam Cristo em mim, para que a glória de Deus seja manifesta em mim, enquanto eu estou na terra. Mas o meu desejo é estar lá. Entendam, toda a terra geme pela volta, espera pela volta de Jesus, mas nós com paciência esperamos esse dia. De que forma esperamos com paciência esse dia? Tendo boa doutrina, um bom modo de viver, tendo uma boa intenção, a intenção que vem do Espírito, tendo a fé e a fonte da fé em nós, que é Cristo Jesus, que nos dá a fé e o entendimento de que tudo vai acontecer conforme Ele disse, sendo longânimos com todos, né? E tendo o amor que vem de Deus. É isso que Paulo ensinou para Timóteo, é isso que nós precisamos entender. Isso tem que estar em nosso coração. Esse versículo 10 tem que estar gravado no nosso coração. Timóteo, tu, porém, eu e você, casa, crentes, filhos de Deus, têm seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Só o versículo 11 diz assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12. E também todos os que querem, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, nós vamos passar por lutas e dificuldades, mas nós já sabemos que tudo que Deus fez já está pronto para nós. Então, o que nos resta? Viver a vida de Cristo aqui na terra. Sermos semelhantes a Ele, mostrarmos e manifestarmos a vida de Jesus em nossos corações, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Amém?